Bom dia, amadas, graça e paz a vocês. Vamos lá para a nossa lição de número 19. É uma lição que me chama muito a atenção, uma lição muito preciosa, uma lição que vai nos ensinar muito, né? Vai abrir muito os nossos olhos, a nossa mente, né, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A mulher espinheiro. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. A parábola de Jotão discorre acerca de um tipo de mulher que eu definitivamente não gostaria que existisse, a mulher espinheiro. O espinheiro foi o único que aceitou a proposta de reinar sobre todas as árvores e a sua resposta foi: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo de espinheiro, do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Assustador, não? Olha só a situação, né? Ou você vem e fica debaixo das minhas asas e ainda para mim te matar, né? Ou vai morrer mesmo assim, né? Olha como que pode ser uma mulher. Vejamos algumas características dessa mulher temerária. E antes de continuar, eu queria orar com vocês, amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu nome seja exaltado, Senhor, glorificado, Senhor, em todo o tempo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor não nos deixe enganada, Senhor, que os nossos olhos, Senhor, os meus olhos, os olhos das minhas irmãs, Senhor, sejam abertos, Senhor, neste momento para o mundo espiritual, Pai. Que elas possam enxergar, Senhor, o movimento que está acontecendo no mundo espiritual, Senhor, e que todas nós, Senhor, possamos nos posicionar, Senhor, nessa área de batalha, Senhor Deus, para que tudo aquilo que tem sido gerado pelas tuas mãos, Senhor, não venha, Senhor, receber nenhum tipo de confronto, nenhuma afronta, Senhor, nenhum tipo de opressão maligna, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor, que todo levante do inimigo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz clareza, Senhor, ao nosso conhecimento, Senhor. Traz à luz, Senhor, aquilo que está em trevas, Senhor. E molda, Senhor, o nosso coração, o nosso interior, Senhor, para que possamos glorificar o teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. A mulher espinheiro fere para se proteger e machuca os que a tocam. É muito reativa, do tipo bateu, levou, né? Essa mulher, ela não se contém em momento algum. Colocou a mão, é ferida, né? Chegou perto dela, vai levar, porque é isso que ela é. Ela é totalmente reativa. Suas explosões levam as pessoas a terem medo de passar perto dela. Olha só, uma mulher assim causa medo nas pessoas. E a menor contrariedade libera de imediato um espinho e não leva desaforo para casa. Aliás, ela é o próprio desaforo. Nada que você fale por uma mulher dessa, ela vai se sentir contrariada e ela já vai lançar os espinhos, já vai querer matar. Porque dentro dela está isso. A raiz dela é de amargura, de querer matar todo mundo, porque um dia talvez quiseram matar ela e ela tem essa raiz dentro dela. Ela se deixou isso se desenvolver, né, tomar uma proporção muito maior. E todo mundo que chega perto, ela mata, quer matar, anseia por matar. Entre as personagens bíblicas, seu temperamento lembra muito a de Mical, casada com o rei Davi, que foi capaz de criticar, repreender e desprezar o marido por ter dançado em comemoração pelo retorno da Arca da Aliança a Jerusalém, né? Olha só, o próprio marido. Tem mulheres, né, que abusam, esqueci a palavra, abusam em palavras, né? Existe o abuso em relação à manifestação de palavras na vida de próprios esposos. Há mulheres que não podem ver o esposo feliz, alegre,
motivado, mudando de fase diante das coisas. A mulher, né, espinheiro, ela vai e detona. Ela simplesmente descarrega toda a ira, toda a raiva em cima do próprio marido, né? E nós somos chamadas para ser auxiliadoras, intercessoras do nosso próprio esposo, né? Darmos palavras de encorajamento a todos eles, né? Às vezes a gente faz isso com outras pessoas e quando chega dentro da nossa casa, a gente não faz isso. Por isso que os de dentro da nossa casa é que conhecem o nosso verdadeiro eu. Lembre-se de que a crítica não construtiva já é um espinho. Como você pode falar para um outro que, eu vi, por que que não fez assim? Por que que não faz assado? Olha só, crítica destrutiva, que sabe que vai lançar e que vai destruir em vez de construir, né? A palavra do Senhor, o Jeff, né, o nosso pastor, fala assim, ó, se edifica, fala, se não edifica, cala. Fica de boca fechada. A gente não precisa falar aquilo que Deus não mandou falar. Por esse motivo, a jovem esposa recebeu uma triste sentença divina, a esterilidade. Olha só, ela era seca, sem fruto, ano após ano. Quando nós olhamos para a mulher espinheiro, ela não dá fruto nunca, ela não dá fruto, ela não sai do mesmo lugar, porque a raiz de amargura dela está fincada e os espinhos estão prontos a matar tudo que chegue perto dela. Que situação! Não é de se estranhar que uma das características do espinheiro é o fato de não dar fruto, não dá fruto nenhum, só espinho. Jotão menciona o espinheiro por ser uma planta estéril que fere e mata, tal qual Abimeleque, que para se garantir no trono matou os supostos rivais. Eram supostos. Então existem suposições da nossa mente, achômetros que vêm de dentro da nossa mente, que são enganadores, setas enviadas do maligno para que nós possamos supostamente achar que está acontecendo tal coisa dentro da minha casa, tal coisa na família, tal coisa no pensamento do marido, tal coisa no pensamento do filho, tal coisa no pensamento da nora, tal coisa dentro da igreja, tal coisa no pensamento dos irmãos. Supostamente, suposições, isso nos tiram do caminho certo para Deus. A mulher espinheiro tem a palavra equivocada na hora errada. Fala na hora errada. Não deve falar e fala. E carrega o dom de ser inconveniente. Pior ainda, e fala quando é inconveniente. Né? Se nós somos guiadas pelo Espírito Santo, o tempo todo nós vamos falar, Espírito Santo, agora eu falo, agora eu me calo. Esse é o momento, né, de eu falar, de eu demonstrar, de eu abrir. Ou não, isso é só para mim, sabe? Ser guiada pelo Espírito Santo é isso, né? Quantas das vezes, né, eu fui em reuniões onde eu falava, eu só quero ouvir. Porque antes eu era tagarela demais, eu falava demais, eu era inconveniente. Essa palavra aqui, eu posso falar para vocês, eu era inconveniente. Eu falava o tempo todo, né, as coisas para tudo quanto é lado. E quando Deus falou assim para mim, fique em silêncio, ouve mais. Foi o que eu aprendi. Aí eu comecei. E aí é engraçado que as pessoas falavam, nossa, por que você não está falando hoje? Eu falava, não, hoje só estou ouvindo. E com isso o Senhor foi trazendo equilíbrio e equilíbrio na minha vida. Né? Não saía com a arma, pá, 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 atirando em tudo para todo canto, em todo momento. Não. Sermos guiadas e controladas, né, pelo Espírito Santo. Em qualquer ambiente, é capaz de causar um constrangimento geral com uma única frase. Vocês já estiveram em rodas que alguma mulher falou alguma coisa e vocês se sentiram constrangidas que não sabiam onde enfiar a cabeça? Porque falou uma coisa que não devia ser falada naquele momento. Então, preste atenção nas palavras, vamos prestar atenção nas palavras. Né? Vamos usufruir do que o Senhor nos dá, que é o Espírito Santo, a nos guiar.
Os espinhos causam marcas, assim como as nossas ações deixam um rastro. Por onde nós passamos, nós deixamos um rastro. Será que deixamos um rastro de destruição ou deixamos o rastro do bom perfume de Cristo? Por exemplo, ao negociar um imóvel, que impressão você causa ao comprador ou ao vendedor? Quando muda de empresa, o que ex-colegas falam de você? Qual é o legado que você deixa por onde passa? Já parou para pensar nisso? Né? Uma pergunta que eu fiz há uns tempos atrás em alguma lição. Será que nós temos coragem de perguntar para os nossos familiares, para as pessoas onde nós temos o nosso convívio, na igreja, viu? Qual é o legado que eu tenho deixado aqui dentro? Você pode me descrever? É engraçado que quando as pessoas morrem, o que que acontece? Na lápide, né, do túmulo, é colocado algumas frases, né? Por exemplo, mulher aqui forte e corajosa, homem íntegro. Então, escolhe-se uma frase para colocar naquilo ali, né? E você vai passando no cemitério, lendo essas coisas, você fala, Senhor, né? Será que essas pessoas sabiam disso antes delas morrerem? Né? Porque a gente tem um legado a ser deixado. Mas e por onde passamos, o rastro já está sendo deixado. E o que será que as pessoas estão falando de nós? Como age quando algo sai diferente daquilo que planejou? Aí pegou, hein? A gente planeja, coloca na agenda tudo direitinho e não sai como a gente planejou. E aí o que acontece? Desce fogo na cabeça do outro? E aí? Né? Como o Pedro falou, Senhor, arranca a orelha dele, vamos matar. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, né? Não é assim, porque a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se todas as coisas cooperam, cooperam. Se aquilo que a gente planejou não der certo, é porque algo está cooperando para o nosso bem. E só dá o tempo da gente parar, respirar e falar, Senhor, me mostra. O que isso está cooperando para o meu bem? E o Senhor vai falar, o Senhor vai nos mostrar o caminho, né? Esses supostamente da nossa mente nos levam para caminhos errados. O Senhor só quer trazer cura, restauração, um ânimo novo na nossa vida, um vinho novo, né? Então a gente tem que parar e quando o Senhor fala, Senhor, fala mesmo. Pode tirar toda essa sujeira de dentro do meu coração, Pai. O que importa é a restauração que o Senhor vai trazer. Você tem reações ou ações maduras? A reação é uma resposta à atitude do outro, muitas vezes impensadas e carregadas de rancor e ira. Reação: bateu, levou. Bateu, levou. Falou, levou. Acalma o coração, né? Engraçado assim, não é engraçado, é maravilhoso de saber que Jesus, ele recebia toda hora no peito, o pé no peito, toda hora dos fariseus. Né? E o que acontece? O Senhor, ele abria a boca e já saía mansidão. Por quê? Porque ele vivia à sombra do Altíssimo. Então, ele já tinha a ação correta. Ele não reagia de acordo com a atitude de outras pessoas. Ele não reagia, ele agia conforme o Pai desejava que ele agisse. Então, o que mais importa na nossa vida são as nossas ações, como agimos. Devemos parar de reagir. Né? Quando sai alguma discussão, alguma conversa mais estranha, mais áspera dentro do nosso casamento, vamos parar de ser reativa, né? Vamos parar já de dar na lata, né? Vamos sair, vamos ficar quieto um pouco, depois voltamos com uma outra atitude, uma outra ação diante da situação. Porque como, né, ouvimos nesse final de semana falando, e quando nós temos alguma dificuldade no nosso casamento, nós vamos se unir e trazer a luz da palavra. Como que aquilo deve ser resolvido? Não no nossos, supostamente, não na nossa ira, no rancor, não desse jeito. Diferentemente da reação, a ação responsável é cheia de bons frutos. A nossa ação, se a nossa ação é de acordo com a vontade de Deus, ela vai trazer fruto, mesmo naquela conversa que confrontou, que não, nós como casais não estamos com o mesmo pensamento, com os nossos filhos. Essa ação vinda do Senhor, ela vai gerar
frutos. Responda gentilmente quando for confrontado e você neutralizará a raiva do outro. Olha só como que a gente neutraliza a raiva. Quando a gente responde gentilmente, né? Responder com palavras duras e cortantes só vai piorar as coisas. Você não sabe que ficar com raiva pode arruinar o testemunho até do mais sábio dos homens? Olha só. O que tem saído da nossa boca? Quais são as respostas que nós temos dado? Né? A palavra do Senhor fala isso, que da nossa boca sai a água somente doce. Não uma hora sai água amarga, depois outra hora sai água doce. Não, a gente tem que ter uma constância, um equilíbrio. A mulher espinheiro não aplaca a ira, mas a suscita. Em vez dela falar, não quero saber dessa ira, Senhor, me pega, me fecha numa jaula, né? Não, ela fermenta, ela fala assim, olha, mas se aquela pessoa me fala isso, eu vou falar isso. Viu, mas se tá assim, vai ficar assim. Ela se debate com ela mesma, os pensamentos. Dentro de casa, infelizmente, tem o poder de influenciar seus filhos a serem iguais a ela, por meio do seu próprio modo de viver. Olha só o legado. A gente começa a deixar essa ira, esse espinheiro de herança para os nossos filhos. Que situação, gente. De fato, precisamos estar atentas. Que impressão temos deixado? Será que a gente consegue perguntar para os nossos filhos qual a impressão que nós temos deixado? Qual o rastro que nós temos deixado como mães? A mulher espinheiro é procurado como última opção. Ninguém procura aquela mulher para nada. Não procura. Porque sabe que dali só vai sair espinho, só vai sair ira. Isso é muito triste. Todos querem ficar longe da mãe dominadora, da esposa mandona, da colega manipuladora. Olha o nome: dominadora, mandona e manipuladora. Ela não está disponível para servir, mas deseja sempre ser servida. Não quero servir nada, não, mas vocês têm que fazer desse jeito, porque esse jeito é o que está certo. E aí? Volto a falar, o suposto achômetro de que sabe tudo, de que está tudo certo. Além do mais, está pronta para contaminar o ambiente o tempo inteiro. Se algo não dá certo, acaba com a festa. Se não fazem o que ela quer, o seu fogo expelido queima. Então, ela contamina ambientes. Ela não chega para contagiar, para trazer a alegria de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo. Não que a palavra do Senhor não seja confronto na nossa vida, mas quando confrontamos com amor, ela produz fruto. Essa daqui não, ela contamina. Viu? Vem aqui, deixa eu contar isso para você. Viu? Mas e isso aqui? Tava assim, supostamente pensando, viu? Mas você também não acha isso? Viu? Eu vi aquilo ali, você viu também? Olha só, a contaminação que apodrece. E fala aqui, se não faz o que ela quer, o seu fogo expelido queima até os cedros do Líbano. Apesar de ser, os cedros do Líbano, apesar de ser uma árvore muito resistente, usada para grandes construções, o fogo da manipulação e do domínio da mulher espinheira queima até o mais forte cedro. Por isso, tome cuidado. Na verdade, aqui vai falar que, no próximo, uma linha fala assim, por isso hoje o meu conselho é evite-a. Evite, não fique achando que você é toda poderosa e que, eu já sei tudo, estou num nível lá de santidade muito grande, já sei tudo. Vou chegar perto dela, vocês vão ver, ainda vou contagiar ela, não vou ser contaminado. Não se engane. A palavra do Senhor fala, fuja da aparência do mal. Aquilo que o Senhor mostrou que é mal, não fique junto, não se contamine. Fuja da aparência do mal e se encha das verdades do Senhor, das ações do Senhor. É para onde nós temos que correr, para o altar do Senhor. E quando o Senhor nos mostrar algo sobre isso, vai acabar falando isso, nós temos que nos arrepender e ir para diante de Deus.
Não deixe que a mulher espinheiro reine sobre a sua vida, porque é isso que essa mulher vai querer fazer. Ela não vai querer fazer nada, ela vai querer mandar em tudo, vai querer te contaminar, vai querer te manipular e vai querer reinar sobre a sua vida. Não deixe, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo, sabemos o que o Senhor nos chamou a fazer e que possamos fazer tudo com zelo, temor e amor. E se porventura, enquanto lê este devocional, o Espírito Santo a incomoda quanto a algumas atitudes da mulher espinheiro na sua vida, saiba que o arrependimento e a metanoia estão batendo à sua porta. Então aqui não há uma acusação de Deus, não há. Assim, algo trazido para a nossa vida que nós precisamos perguntar: Senhor, tem algo aí, Senhor? Se tem, Senhor, me fala. Me fala, Pai, porque eu quero me arrepender. Me identifiquei com algumas coisas aqui, eu quero me arrepender, Pai. E eu quero que o Senhor gere novamente em mim aquilo que é a ação do Senhor, né? Muda a minha rota, muda. Se eu estou indo por um caminho, eu quero ir pelo outro. Haja diferentemente, permita que o Senhor corrija e redirecione seus passos, pensamentos e reações. E o Senhor pode fazer isso. Nós não nascemos, né, totalmente livre do pecado, nascemos com essa carga já, mas depois vem o nosso temperamento, vem o nosso caráter, vem o nosso emocional, vem tudo isso junto. Então, é passo por passo. Cada vez que o Senhor falar algo no nosso coração, vamos eliminando. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu passo por tantas provações, por tantas lutas, por tantas coisas que o Senhor fala: olha, eu quero é falar com você. Mas eu aprendi. Falei: Senhor, fala mesmo. Me tira desse meio onde eu não quero estar, Senhor. O melhor lugar é estar na tua presença, estar pertinho do Senhor. Esse é o meu lugar. Molda o meu caráter, né? Equilibra o meu temperamento, tira os meus achômetros, que todos os dardos inflamados do inimigo sejam apagados em nome de Jesus. Que as minhas ações, Senhor, não é importante o que façam a mim, mas que seja sempre na tua mansidão, Senhor Deus. E se eu tenho que colocar algo para o Senhor em relação a alguma pessoa, que eu faça isso com Deus. E ouça o que Deus tem para falar dessa pessoa, o que Deus tem para falar da situação, o que Deus tem para falar para você. Não vamos sair contaminando, falando para outras pessoas. A palavra do Senhor diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos parar de falar mal dos outros. Vamos parar. Nos últimos dias, analisamos esses 4 tipos de mulheres. Não importa em que trecho da caminhada você se encontra agora, ore e peça a Deus que cure as suas raízes e a transforme em uma árvore saudável e abençoadora, porque esse sempre foi o seu destino original. É isso. O Senhor quer fazer aquilo que já era para ser feito na nossa essência. Tem um louvor, né, que fala assim: estou voltando à essência da adoração. E essa essência és tu, né? Então, quando nós olhamos para nós mesmas e vimos, né, quão falhas somos, quão pecadoras somos, quanta coisa ainda temos que ser limpas, que possamos nos arrepender, pedir perdão a Deus, mas falar: Senhor, muda a minha trajetória, muda, Senhor, muda a minha trajetória, para que eu possa daqui para frente deixar um rastro do bom perfume de Cristo, que eu possa exalar esse cheiro e que eu possa contagiar e não contaminar outras pessoas. Retira, Senhor, toda ira, todo suposto da minha mente. Retira tudo que não é do Senhor, Pai, para que eu possa continuar caminhando, Senhor, e caminhando e engrandecendo o Teu nome, Pai, e fazendo aquilo que é para alcançar mais e mais pessoas para o Teu reino. Amém? Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento tão precioso, Senhor. Pai, que o Senhor continue falando no nosso coração durante todo esse dia, Senhor. Sabemos, Pai, que não somos, Senhor Deus, essas mulheres tão santas, né? Que se nós fôssemos, Senhor, nós já tínhamos ido para a glória e ficado com o Senhor aí, né? Mas, Senhor Deus, o Senhor tem que nos preparar ainda, Pai, porque o nosso emocional, Pai, é muito forte, Pai. É muito forte, Pai. Ele lança espinhos, Senhor,
para todo lado, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a não matar as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a não contaminar as pessoas, Senhor. Ajuda-nos a ser auxiliadora, Senhor. Ajuda-nos a ser intercessora, Senhor. Nos quebra, Senhor, como um vaso, Pai, mas nos refaz, Senhor, com esse verdadeiro tesouro, Pai, que é o Teu Espírito Santo dentro de nós, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, quando nós enxergarmos algo, Senhor, seja no nosso esposo, nos nossos filhos, Senhor, nas nossas irmãs, no nosso trabalho, Pai, que nós possamos levar diante do Teu altar, Pai, e ali conversar com o Senhor, Pai. Eu sei que nessa terra, Pai, o Senhor fez isso com outras pessoas, né? Débora, ela era uma juíza, Moisés também, Senhor, todos iam até ele para que ele tomasse decisões, Senhor. Salomão, depois o Senhor trouxe os apóstolos, Senhor Deus. E dali foram surgindo mais e mais pessoas para aconselhar outras pessoas, porque o Teu Espírito Santo habitava dentro deles, Senhor Deus. Pai, mas que nós possamos buscar, Senhor, o nosso maior conselheiro, que é o Senhor, Pai, que nos direciona em todas as coisas, Senhor. E leva-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade, não da nossa, Senhor. É ali que queremos sermos nutridas, Senhor, que queremos receber do Senhor, Pai, para depois sairmos, Senhor, e entregar a outros, Senhor, aquilo que o Senhor nos entregou, que é o perdão, Senhor, que é o Teu amor, o Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Que nós não nos deixemos, Senhor, ficar no mesmo caminho, Pai. Que possamos retornar e andar pelos Teus caminhos, porque o Senhor diz que o Senhor é a verdade, o caminho e a verdade, Senhor Deus. Eu sou o caminho e a verdade. E é por aí que nós queremos ir, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma lição. Que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém.